Vamos ler Hebreus capítulo 13, versos de 1 a 3. Seja constante o amor fraternal. Não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando-a que, sem o saber, alguns acolheram anjos. Lembrem-se dos que estão na prisão, como se aprisionados com eles, dos que estão sendo maltratados, como se fossem vocês mesmos que o estivessem sofrendo no corpo. Aqui nós temos as palavras finais do escritor aos Hebreus. E qual é o cenário aqui em que essa carta é escrita? É um cenário de dor, de sofrimento, um clima de medo em razão da forte perseguição do imperador. O imperador romano decretou uma forte perseguição a todos os cristãos. Naquela época, o imperador, ele não era simplesmente um chefe de estado. Ele se dava ao luxo de se comparar a Deus ao ponto de exigir a adoração das pessoas. Alguns levantaram estátuas da sua figura para que as pessoas o adorassem como quem adora um Deus. A única pessoa que podia ser chamada de Senhor era o imperador. E então, você tem um grupo de pessoas que começam a ouvir falar de Jesus Cristo, o Rei dos Judeus, o Senhor dos Senhores, aquele que morreu, mas ressuscitou, e aquele que vem buscar a sua igreja. Então começou a haver muitas conversões naquela época. O evangelho começou a ser pregado, muitas pessoas receberam o evangelho, as palavras de Jesus, e começaram a seguir Jesus. Naquela época, não existia templos, não havia lugares assim específicos para eles se reunirem como nós nos reunimos hoje. Então, eles se reuniam de casa em casa, pequenos grupos. E nesse momento eles estão se reunindo sempre escondidos. Por quê? Porque o imperador não admitia que outra pessoa fosse chamada de Senhor. E para os cristãos, o Senhor era Jesus Cristo. Era somente a Jesus Cristo que eles tinham como Senhor digno de adoração. E então por isso eles estão sofrendo uma forte perseguição, estão sendo mortos nas arenas, destroçados por leões, estão sendo arrastados pelas ruas, enfim. Então havia um clima de medo quando eles se reuniam. E esse clima de medo deixou muitas pessoas apreensivas, de tal forma que eles tinham medo de se reunir e se encontrar e se abraçar e enfim, ter reuniões em torno do nome de Jesus, porque se isso acontecesse e fosse descoberto, eles poderiam morrer. Então, o escritor vem para encorajar e pedir para eles não perderem esse amor fraternal. A despeito da perseguição, não era para eles perder esse amor que uns tinham pelos outros e se reunirem em torno do nome de Jesus. E o escritor ainda diz, não se esqueçam da hospitalidade. Por quê? Porque foi praticando-a que, sem o saber, alguns acolheram anjos. Talvez aqui o escritor esteja se referindo a situações como as de Ló, lá no livro de Gênesis. No capítulo 19, a gente vê Ló recebendo pessoas na sua casa, alguns homens, que ele não sabia. Ele os recolheu como visitantes, como viajantes. Mas quem eram aqueles homens? Eram anjos. Então, talvez seja esse o motivo do escritor dizer que, sem o saber, alguns acolheram anjos. Então, ele vai além e diz assim: lembrem-se dos que estão na prisão, porque havia muitos cristãos presos por perseguição do imperador. Alguns estavam sendo maltratados, estavam morrendo, como eu disse, perseguidos pela sua fé. Então essa carta tem essas palavras com o intuito de fazer essas pessoas não esmorecer, ter esperança. Agora, quando a gente vê essas palavras, é sempre bom lembrar que a Bíblia
foi escrita por homens, como instrumentos de Deus. Todavia, embora os escritores tenham sido homens, como esse que escreveu aos Hebreus, como Paulo que escreveu tantas cartas, como João, como Pedro, Tiago, os evangelistas, Marcos, Lucas, Mateus, enfim, embora ela tenha sido escrita por homens, ela não é de autoria dos homens. Quem é o autor da Bíblia Sagrada? O grande autor da Bíblia Sagrada é o Espírito Santo. Portanto, quem está dando esse conselho aqui não é simplesmente o escritor aos Hebreus, mas é o Espírito Santo, é o nosso Senhor Jesus Cristo, na pessoa do Espírito Santo, que está dando esse conselho dizendo: seja constante o amor fraternal, não se esqueçam da hospitalidade. Lembrem-se dos que estão presos, maltratados, como se vocês estivessem sofrendo no corpo aquilo que eles estão sofrendo. É o nosso Senhor Jesus Cristo, na pessoa do Espírito Santo, que está dando esse conselho por meio dessa carta. Talvez o que Jesus está fazendo aqui é o mesmo que ele fez quando se encontrou com Paulo, que na época ainda era Saulo, na estrada de Damasco. Quando nós olhamos Atos capítulo 9, nós vemos um momento em que Saulo, ele está enfurecido, perseguindo os cristãos, porque Saulo entendia que aqueles que seguiam a Jesus eram blasfemos, era alguém que estava depondo contra a fé, que estava de alguma forma ultrajando o nome de Deus, porque ele não admitia que existia um Deus que se fez carne e que habitou entre nós. Então, ele imaginava que o único Deus era o Deus Pai, ele não conheceu o Deus Filho. Então Saulo, quando vê as pessoas seguindo a Jesus, ele começa a persegui-las. E então ele pede cartas para prender aqueles cristãos, e ele está indo enfurecido como um touro bravo, está indo para Damasco, e no meio da estrada ele narra dizendo que uma luz tão forte quanto a luz do meio-dia lhe apareceu. Ele caiu por terra, e do meio daquela luz a voz disse: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Note que Saulo estava perseguindo os cristãos, mas aqui o Senhor Jesus toma a frente e diz: Saulo, por que você me persegue? Portanto, aquele que estava perseguindo cristãos, aquele que te persegue, aquele que tenta fazer mal a você, não está fazendo isso somente a você, está fazendo ao nosso Senhor Jesus, e ele compra a nossa briga, ele peita essa briga, e ele vem dizer: não é a você que eles estão perseguindo, é a mim que eles estão perseguindo. Por causa da sua fé em mim é que você está sofrendo, por causa da sua fé em mim é que você está passando por essa situação. E esse Senhor Jesus, ele vem com recurso, ele vem com provisão, ele vem com poder para decretar a vitória na nossa vida. E é sobre isso que eu quero orar, para que você tenha vitória na sua vida, que você não esmoreça, e saiba que essa mensagem é para Jesus dizer a você: eu sei da sua luta, da sua perseguição, eu sei por que você está sofrendo, e eu quero trazer um alento para o seu coração, eu quero trazer conforto e consolo para o seu coração, porque você está sendo perseguido por minha causa. Uai, seu app de vídeos curtos.